Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos gravar aqui um podcast com o nosso amigo Breno Mota. Estou aqui com meu amigo Oséias. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigo. Boa noite. Então, Breno, nós estamos aqui, você é dono de uma barbearia muito grande na cidade e hoje professor ensinando novas pessoas a essa arte que é cortar cabelo. Então, eu queria saber como foi esse começo, como surgiu essa ideia, essa paixão pelos cortes de cabelo. Eu comecei como muita gente começa, né? Lá de baixo mesmo, na minha casa, ali na garagem de casa. Foi quando eu comprei minha primeira máquina ali. E, na verdade, no começo era algo mais pra arte mesmo, assim. Eu não queria ter a barbearia que eu tenho hoje, né? Mas daí foi dando cliente, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui ver, já tinha aberto ali CNPJ mesmo, na minha casa mesmo ali ainda, né? E as coisas foram fluindo de tal forma que aí nasceu a Pentecortes, né? Antes, como eu disse, era só uma parada assim de arte, eu vou cortar cabelo porque é legal. E depois foi virando algo pra minha vida, né? Assim, realmente um trabalho onde eu fui crescendo, e foi quando eu tive que sair ali da minha casa, porque eu já não estava sustentando o tanto de gente que dava para mim cortar cabelo ali durante o dia. E o nome Pentecortes, né, é um nome bíblico, o qual eu só troquei ali o S pelo R. Se você for separar, também dá pente e cortes. Certo. E hoje, como você falou que já tem um CNPJ, já está um nível a mais, você tem uma equipe junto com você, né? Isso. E como você mantém essa equipe sempre motivada, sempre alinhada com a qualidade do serviço? Reuniões ajudam bastante a equipe a se manter motivada, principalmente se ela acontecer perto da outra. Por exemplo, hoje eu faço reunião toda semana, agora eu vou passar para reunião dia sim, dia não. Mas, claro, reuniões rápidas de ativação para quê? Para o barbeiro se manter ali encorajado a trabalhar mais, a vender produtos, a vender outros serviços, além do corte. Olha, nós sabemos que a Pentecortes é uma barbearia muito renomada hoje em Parnaíba. E a gente sabe também que existe uma certa competitividade. Hoje, barbearia está em toda esquina, você vai e tem uma. O que tem diferenciado você ao longo desses anos que possa fazer você o melhor? Principalmente mídia social. Eu tenho uma frase comigo que quem não é visto não é lembrado. Eu tenho isso desde quando eu comecei. Eu comecei escondido ali e eu pensei comigo, eu só posso alcançar pessoas se elas me virem através de rede social. Porque eu não poderia sair na rua, vem cortar comigo, fulano vem cortar comigo, não. Então, desde o início eu fiz questão de fazer um Instagram para mim, para postar ali coisas de barbearia mesmo. E meu conteúdo diário, né? Depois eu fui pro Google também, que é por onde as pessoas conseguem me achar. Google, Instagram e outras redes sociais também. Então eu fiz disso uma forma de tornar o meu trabalho conhecido. Então assim, muita empresa, ela só não dá mais certo ainda porque muitas vezes ela está escondida. Entendeu? Então você que tem uma empresa, o certo é você estender um outdoor. Como assim? Mostrar o máximo que você faz. Entendeu? Hoje a barbearia Pentecortes é uma das barbearias mais organizadas no quesito mídia. A gente tem um projeto para alcançar muitas e muitas pessoas cada dia que passa. Então, assim, através das mídias sociais. É o único jeito possível de alcançar a pessoa que está lá dentro da sua casa, mexendo no celular. E hoje, como que você enxerga a evolução do mercado de barbearia hoje em Parnaíba? Eu estava até pensando isso outro dia. O mercado de barbearia, ele evoluiu para um nível assustador. Como assim, hoje em dia as barbearias têm plano de carreira, as barbearias pagam comissões em cima de, não só de corte de cabelo, mas em cima de outros produtos vendidos. Você hoje pode entrar ali como barbeiro, daqui a pouco virar dono de uma franquia. Então a barbearia hoje em dia é uma verdadeira empresa, complexa como qualquer outra empresa, com horário para chegar, horário para sair, tudo. Os barbeiros aí têm uma escala. Então, assim, a barbearia ela evoluiu para um nível de as pessoas não serem barbeiras e quererem investir no ramo de barbearia, porque tem crescido muito. Sim. A gente estava dando uma estudada sobre você e você vende cursos também de como ser barbeiro. E mesmo vendendo cursos, você continuou com a sua barbearia e está equilibrando os dois aparentemente muito bem. Como é que é equilibrar essas duas coisas? Assim, a gente se desdobra, na verdade. Porque assim, quando você empreende,
se você quer crescer, você tem que fazer o que ninguém faz. Então, a minha rotina começa muitas vezes ali às 6 horas da manhã e vai terminar lá para meia-noite, 1 hora da madrugada, o que? Editando vídeo, cuidando de... Assim, porque eu separo, né? O que é barbearia, o que é criação de conteúdo, o que é curso, entendeu? Por exemplo, esse mês agora de maio vai ter 2 turmas, então eu vou pegar 2 domingos e 2 segundas. Então, nesses 2 dias que eu vou estar ministrando o curso, eu não faço nada de barbearia. Já organizo tudo ali antes. É só se organizar, o básico é só se organizar. O que eu faço? Quando eu não estou ministrando curso, eu estou cuidando de barbearia. E quando a barbearia está muito lotada, eu estou lá presente. Agora, quando não tem tanto fluxo, é quando eu faço os meus cursos. Quando eu ministro aula, quando eu crio conteúdo. Dá para fazer. Por enquanto, na venda dos cursos, ainda não tem uma equipe só para administrar aquelas vendas dos seus cursos, né? Só é você mesmo, barbearia e venda de curso? Por enquanto, não. Assim, eu sou procurado pelas pessoas, elas vêm aí através também de redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, perguntar quando será a próxima turma. Mas eu estou migrando para isso. A gente já vai começar agora com um novo professor. Então, eu vou estar deixando de ministrar um tipo de curso e deixar ele ministrando esse. Então, eu vou para outro nível de curso, digamos assim, né? E aí ele vai ficar ministrando só isso. Então, toda essa parte de curso agora vai passar a ser com ele. Então, é ele que vai ali organizar uma equipe para trabalhar com ele, para responder às pessoas que procuram pelo curso. E eu já não vou mais fazer isso, já vou para outra coisa. Na visão de professor, todo professor sempre tem aquela visão mais ampla em relação ao potencial dos seus alunos. Você já viu alguém, esses tempos que você tem dado aula, com bastante potencial e que você conseguiu levar essa pessoa ao ápice? Sim, inclusive um dos meus melhores barbeiros trabalha comigo hoje, é um rapaz bem dedicado mesmo, ele começou comigo, o primeiro curso dele foi comigo, e aí eu vi um potencial nele não só no quesito técnica de cortar cabelo, mas também de dedicação, de proatividade. Então eu vi nele um potencial maior, além do corte. Eu enxerguei nele uma pessoa que pudesse crescer dentro da barbearia Pentecostes. E aí o que foi que eu fiz? Contratei. Então, tem alunos nossos que se destacam, muitas vezes não só por aprender ali rápido a cortar cabelo, mas querer, sabe? Muitas pessoas às vezes também querem e não, na hora de fazer mesmo, na hora de aplicar, não estão lá, não dão conta. Né? E qual foi o seu momento mais marcante como empreendedor nessa área? O momento mais marcante meu até hoje foi quando eu percebi que eu não poderia mais ficar no lugar. Esse foi um momento que me marcou muito, por quê? Porque eu tinha acabado de investir no local onde eu estava, e aí eu recebi a proposta para mudar para outro lugar, e por incrível que pareça, nesse mesmo dia que eu mudei, aí também lá foi um local que eu percebi que eu não poderia ficar. Isso me marcou muito, porque é interessante você chegar no local e você já saber que você não vai durar ali. Como assim? Ficou pequeno. Quando eu olhei esteticamente por fora, né? Aqui é grande, aqui dá pra não ficar. Mas quando eu entrei no caso foi um ponto, né, que eu aluguei, e aí eu percebi que não dava pra não ficar ali, isso me marcou muito. Porque eu percebi que a Pentecostes tinha se tornado algo maior do que eu imaginei lá no começo, como eu disse a vocês. Eu comecei por arte, comecei porque eu achava bonito cortar cabelo. Em relação ao cliente, dando uma descontraída aqui, a gente sempre tem aqueles clientes pedra do sapato. Já aconteceu algum problema na barbearia que alguém fez um corte de cabelo errado ou alguém que falou alguma coisa errada, tipo, eu quero tal corte, e na hora que o corte ficou pronto, não era... Já sim. Eu não vou dizer o assunto que a gente estava comentando na barbearia, mas eu hoje tenho quase certeza que o cliente que estava cortando, inclusive ele estava cortando comigo, né? O corte dele ficou bom, mas por conta que estava rolando um assunto lá na barbearia que ele não gostou, aí ele deu como insatisfação o corte de cabelo. Então, o que foi que eu fiz? Cara, não precisa pagar, você não gostou, não precisa pagar. Isso foi um dos momentos mais engraçados. Eu posso citar mais um? Pode sim. Um cliente que ele, assim, às vezes quando a gente começa, cara, é um pouquinho desvalorizado como os clientes querem cortar fiado, não sei se vocês sabem. Então, esse fulano, ele cortava fiado comigo ali toda quinta-feira, né? E pra pagar na sexta, porque ele recebia por semana.
Aí esse belo dia eu tinha trabalhado muito, cara, tava cansado o dia todo, a gente tinha mal almoçado e o cara chegou, era mais ou menos umas 6 horas, eu tava ali com 3 clientes ainda pra atender e depois que eu ia atender ele, né, ia atender ele. Isso, eu fui atender ele às 8h30 da noite, ó, era pra ele me pagar na sexta. Exato. Aí por incrível que pareça ele não foi, cara, pagar na sexta. Aí eu comecei a avisar pra ele, ó, que eu, assim, uma lição que eu dava pros meus clientes é o seguinte, galera, vocês podem cortar fiado comigo, mas se não pagar, eu vou cobrar. E aí deu domingo, deu segundo e ele não pagou, mano. Eu comecei a avisar, ó, eu vou cobrar o cara na frente de todo mundo. E na época eu era bem mais imaturo, hoje eu não faria isso, né? Eu era bem mais imaturo, então o que foi que aconteceu? Chegou a sexta de novo, o cara não... Ou chegou a quinta de novo, o cara não me pagou. Quando foi na sexta-feira eu cobrei ele na frente dos colegas dele, mano. Isso foi muito engraçado, porque ele no mesmo dia me pagou. E nunca mais também quis cortar fiado. Então isso foi um santo remédio. Foi embora. Às vezes a pessoa tem que levar uma certa pressão, né? Cara, mas assim, aquilo foi uma atitude muito matura minha na época, hoje eu não faria isso de novo, deixaria pra lá, né, cara? Mas a gente hoje não corta fiado. Isso não acontece na barbearia Pentecostes. Às vezes vem um cliente ou outro ali, eu quero cortar fiado, a gente não trabalha dessa forma. Eu trato a minha empresa como uma empresa de verdade, mano, uma empresa séria, né? Você acha que hoje tem cliente que valoriza mais a experiência do que o próprio corte? Se eu fosse pegar por porcentagem, digamos que só uns 30% valoriza mais a experiência. O resto vai mesmo pelo preço, vai... eu corto bem, eu não te entrego uma experiência legal, por exemplo. Tem cliente que pode passar 10 horas ali esperando para cortar o cabelo dele, mas ele não se importa, né? Já tem cliente que ele quer chegar, ele quer ser logo atendido, ele quer ter um café ali, um ambiente climatizado, ele quer uma experiência, né? Então, geralmente, para uma experiência mais cara, e nem todo mundo está disponível para pagar mais caro. Tem muita gente que tem como exemplo aquele barbeiro do TikTok que corta cabelo para muita gente famosa. E a pessoa vai e fala para ele o que ela quer se sentir ser. Por causa do visagismo. Isso, a partir disso ele faz um corte, que a pessoa fica realizada. Já aconteceu de você cortar o cabelo de uma pessoa e após o corte ela se sentir muito mais leve, muito melhor em relação a como ela estava? Tem alguma emoção depois de se ver após o corte? Sim, isso é muito bom porque a gente trabalha aí durante o dia com a autoestima das pessoas, né? Então, desde sempre foi uma preocupação minha, se o corte ia ficar bom e agradável aos olhos da pessoa, né? Então, eu sempre fiz uma pesquisa, como assim, qual é o jeito que tu corta, como é que tu gosta de cima, como é que tu gosta de lateral. Isso me fez fidelizar muito o cliente, por acertar de primeira. Imagina você ir numa barbearia ali e o cara não acertar, cara. Então, eu paguei 35, mas não é só o valor, é a insatisfação, é a autoestima, né? Então, quando esse rapaz que você citou aí, né, ele pega um cara que tá com cabelo grande, um cara que tá sentindo com a autoestima mais baixa e transforma, na verdade, ele devolve para a pessoa uma identidade, né? Às vezes o cliente está ali 3 meses sem cortar, o último barbeiro errou o corte dele e eu vou lá e acerto. Então eu estou devolvendo para ele a autoestima e uma identidade. Né? Quando eu digo, cara, esse corte aqui vai ficar bom para ti. Entendeu? Isso valoriza muito o barbeiro. Sim, porque um corte de cabelo é uma satisfação tanto para o barbeiro ver que a pessoa se sentiu bem com aquilo, tanto para o cliente que está saindo dali realizado, né? Com a autoestima mais alta. Às vezes ele entra numa barbearia de cara fechada, desacreditado da sua própria aparência e sai de lá só. Isso vai para tudo, né? Se você pede uma pizza e a pizza não tá boa, mano, eu paguei 45 numa pizza, não tá? Pois é. E lá bem no início, você teve algum mentor, alguma pessoa que se influenciou a começar a cortar cabelo? Eu tive uma influência muito grande, né? Que é de um cara da internet. Na verdade, ele é mais do que um cara da internet. Ele é meio que o pai dos barbeiros, né? Que é o seu Elias. Então, assim, a trajetória dele é muito incrível porque foi ele que trouxe essa parte de gourmetização para a barbearia. Como assim, ele foi o primeiro cara a montar uma barbearia ali show demais, top, com um ar-condicionado, lavatório, tudo isso, mano. Então, ele influenciou outros barbeiros a quererem assim, ser assim também, né? Então, assim, isso me fez querer me refletir naquilo ali, a vender curso, a me vestir, a parecer com o que ele pregava, né?
E também mostrar os resultados, isso é mais importante. Porque não adianta nada você estar ali, eu sou o cara da internet, não tem resultado. Esse cara, ele realmente tem resultado dentro do ramo de barbearia. Sim. Você tem mais de 40 alunos formados já no seu curso. E em que ponto você chegou e disse, cara, eu posso fazer isso, eu posso ensinar o que eu sei para outras pessoas? Foi quando eu comecei a ser procurado por isso. Por exemplo, chegava clientes meu mesmo e, cara, me ensina a cortar cabelo, eu quero aprender a cortar cabelo. Então, quando a procura começou a ser muito grande, foi quando eu percebi que eu já tinha algo para ensinar. E todo mundo tem algo para ensinar. O que eu já sabia na época era muito para quem não sabia nada. Então, eu abri minha primeira turma ali cobrando R$100. Hoje eu cobro um pouco mais de R$500 por aluno, né, para fazer um curso comigo, né? Então eu fiz algo para teste. Vou testar aqui, vou cobrar o mínimo e vou ver se deu aluno. Deu 8 alunos na primeira turma que eu fiz. Então esse é o caminho, então eu consigo passar algo. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. A gente aprende com alunos, aprende ali, às vezes não só o corte de cabelo, mas um estilo de vida, uma educação melhor. Às vezes aquele aluno ali é um cara mais fechado, é um cara que sabe mais coisas que você. Eu já tive alunos muito mais velhos que eu. Quando eu comecei a dar curso, eu só tinha 22 anos, eu acho. Então isso me fez até pegar uma experiência melhor ali, porque você convive ali diretamente com pessoas. Às vezes elas falam o que estão passando, o que não estão passando. Muita gente está apostando na última ficha ali no curso, cara. O cara não deu certo na pintura, o cara não deu certo na eletricidade, aí, vou tentar barbeiro. O cara tá apostando realmente as últimas fichas. Então isso é muito massa. Tá vendo, né, galera? Não é só o dinheiro, é o amor pela profissão. E assim, quais habilidades, além do corte, são essenciais para quem quer ter um sucesso nessa área? As habilidades além do corte, né? Isso. Principalmente atender bem, sabe? Se preocupar de verdade com o seu cliente. Porque, como eu já disse aqui, você devolve a autoestima e a identidade de alguém. Então, às vezes, você precisa só ouvir. Por exemplo, tem cliente que chega para mim, cara, o cara começa a desabafar ali. Então, isso às vezes faz diferença além do corte, é o escutar, dar um conselho. Como também vem cliente, Breno, o que tu acha de eu investir nisso aqui? Cara, se tu investir nisso aqui, fizer isso, aí depois de uns meses o cara chega pra mim lá, cara, deu certo aquilo lá que tu me disse. Então isso é além do corte. É você se preocupar ali com a autoestima do seu cliente, atendê-lo bem. Cara, eu tenho um café na minha barbearia, então eu mesmo sirvo café pro cliente. Tem gente pra servir, não, eu mesmo sirvo, entendeu? O profissional em si, cara, seja de qual for a área, ele tem que ser um servo. Porque a pessoa que tá ali pagando pelo seu trabalho, ela tá lá pra ser servida. Então tratar bem, se for possível chamar de meu amor, de meu bem, mano, isso é o diferencial, entendeu? O que precisa ser feito para o cliente se sentir bem. Eu tenho um barbeiro lá, cara, que chama o cara de meu querido, meu bem. Cara, o cara literalmente entra na intimidade do cliente. É homem, cara, mas só que a gente sabe que é homem, que a gente sabe que essa resenha, cara, no final o cara acredita, pô, mano. Imagina, terminou teu corte, cara, tu tá lindo, pô. Quem é que diz isso? É difícil alguém chegar pra você, cara, tu tá bonito, mano. Inclusive, nunca me ocorreu. Olha, ó, vai lá na barbearia. O cara até, rapaz, teu corte aí, mano, esse corte aqui, caramba, se tu sair na rua hoje, mano, é até perigoso as meninas saírem correndo atrás de ti. Aí o cara, pô, mano, o cara acredita, sabia? Vamos falar de futuro. Você tem já algo em mente, um crescimento, um novo investimento para o futuro da barbearia ou do curso? Hoje não é nada certo, né? Assim, o futuro é incerto, mas o que a gente pensa é em crescer mais. Eu penso em ter, por exemplo, 10 unidades espalhadas por todo o Brasil. Esse é o meu sonho hoje, a minha meta para hoje, né? Mas talvez cresça muito mais. Quando eu recebi uma palavra, né? Eu acredito muito em Deus, e eu recebi uma palavra anos atrás em que eu seria muito grande tão quanto a cidade. Então, quando eu recebi essa palavra, isso há uns 9 anos atrás, a Parnaíba não era o que era hoje, só um exemplo. E ela cresceu tanto de lá para cá. Então, assim, se eu for realmente crescer daqui a 10 anos, como é que vai estar a Parnaíba? Então, quanto mais a Parnaíba vai crescendo, eu acredito que eu também vou crescendo como empreendedor, como pessoa.
Então, assim, o céu é o limite. É onde Deus quiser que eu chegue, aonde for para ir, eu vou. Por exemplo, eu quero empreender em outras áreas também. Quando a barbearia tiver realmente... tenho 10 unidades de barbearia, só entre aspas, cansei de mexer com barbearia. Vou mexer agora com um exemplo, um ramo de roupa. Como eu disse a vocês, o céu é o limite. O que eu ver assim, mano, isso aqui dá pra mim botar, dá pra me fazer, eu vou fazer. E como que você identifica as tendências de corte que estão em alta? Como que você identifica para cada pessoa? Cada pessoa tem um estilo de formato de cabelo de rosto diferente, né? Como que você identifica o cliente? Esse corte é o ideal para você? Um dos melhores guias é a internet, né? O que tá em alta na internet geralmente fica em alta ali no meio do público, né? Como assim? Por exemplo, tá em alta agora a barba italiana. Então, meu cliente muitas vezes já chega, cara, eu quero testar essa barba italiana. Isso. O que o profissional de verdade vai fazer é o seguinte, ele vai, cara, isso combina contigo, isso não. Eu sempre faço isso, eu dou duas estradas aí pro meu cliente. Falo assim, cara, eu posso fazer, mas não vai combinar. E tal, não vai ficar legal. Mas se você quiser, eu faço. Entendeu? E muitas vezes, cara, o barbeiro, ele não tem 100% de certeza. É porque você tem cabelo no seu rosto, você tem cabelo na lateral e muito cabelo em cima. Então, às vezes, é cortado e o corte fica bom. Mas o profissional precisa deixar bem claro, cara, eu vou fazer, mas talvez não fique legal. E aí fica a critério do cliente. Mas sempre eles confiam em você, que é o barbeiro, ou eles vão pelo modelo que eles trouxeram mesmo? Se o profissional souber se posicionar, o cliente vai confiar. É falar com confiança. É você chegar pro cliente ali, virado para eles, olha, cara, se eu fizer esse corte aqui vai ficar bonitinho. Entendeu? Então, o cara que é o cliente, ele vai acreditar porque eu sou um profissional. E você precisa mostrar isso, né? Através de quê? De rede social, de resultados também. Porque assim, só corta bem quem tem uma agenda lotada. Eu nunca conheci um barbeiro que não corte bem, que não tem uma agenda lotada. Sim. Ainda nesse assunto de cortes, quando eu era pequeno, minha mãe me mandava para a barbearia para fazer um corte social, era o que existia. Faz um corte social, pronto, acabou, não podia fazer outro. Ou então era o moicano do Neymar, mas ela não deixava. E de uns anos pra cá a gente viu que foi surgindo diferentes cortes a rodo. Era mid fade, era não sei o que fade, e vários cortes surgindo. E quando chegava na sua barbearia, alguém dizendo, eu quero tal corte. Já aconteceu de você ainda não saber fazer aquele tipo de cabelo? Já sim, só que quando o barbeiro vai ganhando experiência, vai vir algo novo sempre. E eu nunca dispensei. Aí o cara me mostrou a foto ali, eu vou fazer. E graças a Deus toda vez deu certo. Toda vez. É assim, você tem que botar a cara, você tem que fazer. Porque se o cliente chegar ali com uma dificuldade a mais e você não fizer, você perde a oportunidade de evoluir. Eu sempre digo isso para meus alunos, galera, não perde a oportunidade. É para fazer um risco. Nem que você passe a tarde toda fazendo aquele risco, mas você vai no final, porque aprendeu, no final aprendeu. Então, apareceu cortes que eu ainda nunca tinha feito e eu fui ali detalhe por detalhe, no final ficou exatamente como o cliente pediu, mesmo sem nunca ter feito. Isso é bom, né? Porque a pessoa já tem a experiência de mesmo nunca ter treinado, mas ela conseguir se adequar à situação. E você passa muito isso para os seus alunos, né? Isso. Eles, como é que eu posso dizer? Eles já passaram por alguma coisa de tipo te ligar e dizer, cara, tô passando por uma perda aqui, não sei o que fazer nesse cabelo, o que eu faço? Me ajuda. Já sim, o cliente me mandou mensagem, Breno, eu parei bem aqui, eu não sei mais para onde ir. Aí o que foi que eu fiz? Pedi uma foto de como já estava e disse, cara, passa tal máquina aqui, tal máquina ali, e no final deu certo. É simples, cara, é assim, quando você tem uma certa experiência, você sabe qual o número de máquina, qual pente deve passar ali naquele momento. Porque você já vê isso todo dia, é algo repetido, já fica automático. Entendeu? Por exemplo, o cabelo dele aqui deve estar no 2, só um exemplo. Aí eu já sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Esse meu aqui tá na 10. E quando o cliente sai insatisfeito, como você lida com isso? Quando o cliente sai insatisfeito, a gente procura saber o motivo. Se o motivo for ali porque ele não foi bem atendido na recepção, a gente vai na recepção, aquele cliente não foi bem atendido por isso e por isso. Se é do corte, a gente pede desculpa pro cliente, primeiramente, né?
A gente diz que todos os clientes eles são atendidos e a maioria gosta. A gente pede perdão por não ter ficado como ele gostaria que ficasse, porque muitas vezes para o barbeiro o corte ficou bom, mas para o cliente não ficou bom. A maioria da insatisfação hoje do cliente, seja qual for a barbearia, seja qual for o ambiente, é ele não ser notado, não ser percebido. E a gente faz isso muito bem. Como? É respondendo o cliente rápido ali no WhatsApp. É quando ele chegar no ambiente ele ser percebido. Porque é muito chato você chegar no local, a pessoa que atende está lá e não lhe vê. Entendeu? Então, quando o cliente chega, o que a gente faz? Já vai lá, fala com ele. Você agendou, você fez isso, você fez aquilo, para já colocar o cliente no nosso ambiente. Entendeu? Isso é o principal. Tenho certeza que a maioria da insatisfação do cliente é ele não ser bem atendido, não no quesito, no serviço que ele vai fazer ali, mas no atendimento em si, que é no WhatsApp, é ali quando o cliente chega. Você corta cabelo de criança? Hoje eu não corto mais cabelo de criança. Eu tenho um barbeiro especializado para isso. É porque, passando uma vez pela internet, eu vi um vídeo de um garoto, ele foi no barbeiro, pediu para fazer um corte um tanto diferente. E quando ele chegou em casa, ele não tinha pedido a permissão dos pais. Quando chega uma criança, realmente, 10 anos para baixo, 12, 10 anos para baixo, e pede para fazer um corte um tanto complicado, um tanto diferente, um corte de adulto, vamos dizer assim, tem que ter aquela permissão dos pais ou estar acompanhado dos pais para fazer isso? Geralmente a gente já pergunta, né? Ou ter passado já por situações que a mãe vê, não era esse corte. A gente pergunta, você tem certeza? Geralmente a criança fala, eu tenho certeza. Então, meio que a gente ou grava, faz algo do tipo assim, a gente tem que também ter ali o argumento, né? Caso a mãe venha esse sangue. Ou se ele pede um corte exagerado demais, a gente não faz. Por quê? Porque a gente entende que uma criança de 10 anos, ela tá sozinha, tá sem os pais ali, aquilo ali não é para ela fazer. Olha, cara, eu não vou fazer porque eu sei que tua mãe vai brigar. Então a gente vai ali, conversa com aquele pequeno cliente e tenta colocar na cabeça dele outro corte, mano. Aí no final dá certo. E já ocorreu de alguma mãe reclamar do corte do filho? Já sim. Inclusive recente, o corte não ficou como ela queria, ficou como o moleque queria, né? E aí, porque assim, isso já é mais também às vezes da personalidade da pessoa. É algo entre eles lá. Porque assim, ela quer que ele corte de um jeito e ele quer de outro. Às vezes eles ficam discutindo entre si lá na barbearia. E aí um outro barbeiro cortou o cabelo desse rapaz lá, um rapazinho, e a mãe dele não gostou, mas ele gostou muito. Né? Então, o que foi que a gente fez? A gente entrou em contato com ela assim, olha, foi o corte que ele pediu, não podemos fazer nada nesse caso. O que a gente pode fazer é, da próxima vez que ele vier, colocar ele com um profissional que ele já contava. Criança costuma dar escândalo na hora de cortar cabelo. Se já ocorreu, como vocês fazem para lidar com a criança chorando na hora de cortar cabelo? Como vocês fazem para acalmar aquela criança? Muitas vezes não tem o que fazer. O que a gente faz? A gente tenta deixar o ambiente normal, como se nada tivesse acontecido. Como assim, ninguém fica com a cara ruim. A gente tenta manter o ambiente como ele já estava antes. Claro, tentamos acalmar ali, dando um balão, mostrando o celular para ele, deixando ele mais... caso uma criança, a criança está sentada lá cortando o cabelo, a gente tira a máquina ali da cabeça dela, a tesoura, seja o que for, e deixa ela brincar um pouquinho, deixa ela se distrair. Caso ela esteja fazendo muito escândalo, outra vez eu falo, a gente para, dá uma água, tenta fazer qualquer coisa para ela não continuar fazendo escândalo. E caso ela não pare, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Chorando ou não. E no caso da concorrência, como você define o seu diferencial junto com a concorrência? E com a venda dos cursos também. Qual é a diferença? A concorrência, ela é boa. Ela é boa porque ela nos faz sair da cama mais cedo. Como assim? Ela nos tira do conforto. Né? Força a trabalhar mais. Então, se tem uma barbearia se destacando mais do que a minha, eu sempre faço isso. Eu vou lá e aplico em cima daquilo. Como assim? Tem uma barbearia que tá lotado lá. Então, eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo lá, porque tá tão lotado.
Então a gente lida com isso não copiando, não falando mal, não tentando roubar os clientes dessa barbearia, mas a gente tenta ser bom também, entendeu? É muito bom estar sempre um passo à frente, mas vai ter sempre alguém que teve uma ideia melhor que a sua, vai ter sempre alguém que vai vender um curso ali a mais que você, que vai se destacar mais. Então o que eu faço? Eu faço hoje em dia, eu tento estar sempre à frente, sempre postando, sempre criando, entendeu? Pra gente ser o exemplo e não pegar exemplo de outras pessoas. E é difícil estar sempre ali, entre aspas, em primeiro lugar, né? Porque tem que manter. O que faz o diferencial de a gente estar, às vezes, ali à frente da concorrência é manter. O simples bem feito. Por exemplo, a gente tem o exemplo da BIC, né? A BIC é a mesma caneta desde sempre. É só o simples bem feito. E, cara, para se diferenciar não precisa de muito. Como eu volto aqui a repetir, é só fazer o simples bem feito. É só manter o que você já tem feito. Entendeu? E para outras barbearias, para outros negócios, é muito difícil acompanhar o simples bem feito. Você acha que o Parnaíba tem espaço para todo mundo e para os novos que estão querendo abrir e nesse ramo também? Tem espaço para todo mundo. Só que quando a gente pega uma cidade de Parnaíba que tem apenas ali 160 mil habitantes e coloca muitas barbearias, vai se destacar a que fizer melhor, a que aparecer mais, a que, tipo assim, trouxer ali uma possibilidade do cliente às vezes pagar mais barato, entre aspas, cortar mais. Isso pode fazer a diferença. No caso desse barbeiro que cobra mais barato, influencia nos seus clientes? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, quando a gente chegou ali, onde a gente está localizado hoje, já existe uma barbearia lá há mais de 10 anos e ela já cobrava certo valor, a gente colocou um valor a mais, inclusive. A gente já chegou com um valor a mais, tanto de corte como de barba e outros serviços também. A gente não se preocupa com o fulano do lado, não. É igual você falou, nem sempre é apenas o corte, tem a experiência, né? Tem pessoa que cobra o quê? 10 reais no corte, que não tem a experiência que a sua barbearia oferece. E muitas vezes, volto lá a dizer sobre a experiência versus preço, né? Muitas vezes aquele cliente ali que ele vê aquela barbearia que só cobra 10 reais, ele desconfia. Por que eles cobram 10 reais? Entendeu? Então, quando é 35, ele já sabe que ali tem algo diferente. Ah, é 35, é 40, é 50. Então, 50 reais é porque lá o negócio é diferente. Entendeu? Você acha que aqui em Parnaíba tem barbeiros bons que não sabem valorizar o seu trabalho, cobram um preço abaixo do que ele consegue entregar no corte? Tem demais. Porque às vezes o cara não. Às vezes não, isso é certeza. O cara não tem o conhecimento para cobrar. Então, ele fica com medo de perder cliente, ele fica com medo de decepcionar as pessoas. E isso vai o quê? Acarretando muitas vezes a frustração. Como assim? Ao invés de ele ter a frustração ali de, por exemplo, toda vez que a gente aumenta o valor de alguma coisa, no mínimo a gente perde 20% dos clientes. Então o cara fica com medo de perder esses 20%. Só que ele não entende, ele não coloca na cabeça dele que ele vai ganhar muito mais. Vai ganhar o quê? Vai ganhar um cliente que valoriza mais o trabalho dele, vai ganhar mais visibilidade, porque agora ele cobra mais caro. Pronto, deixa a oportunidade passar. Voltando aqui para os seus cursos, em relação à estrutura, você pega as pessoas realmente do zero ou alguém que já tem começado ali e está querendo evoluir mais? Geralmente a pessoa que procura para o curso que a gente faz, né? Hoje o curso é para iniciante, não é para quem realmente está iniciando, é para quem muitas vezes não pegou na máquina, ela já tem essa vontade, ela já vê vídeo, ela já nasceu ali algo nela. Mesmo que ela não saiba cortar cabelo, ela já tem uma certa conexão com a barbearia. Teve uma inspiração com alguém, já viu algum vídeo no YouTube, para ter aquela curiosidade. Né? Hoje a gente só treina iniciante, por enquanto. Agora a gente vai para o médio avançado. Já são pessoas que estão ali há 3, 5 anos na profissão. A gente treina ela mais ainda nos detalhes. Então, no caso, vai por turma, né? Vai chegando uma turma nova e vai passando a turma, vai evoluindo o nível. Você falou no começo que utiliza muito das redes sociais. Qual o método de postar que você acha que está mais atraindo cliente para sua? É o dia a dia. Assim, se eu vendo café, eu não posso só fazer um vídeo ali botando café na xícara para o cliente. Mas se eu fizer desde o início, coando o café, passando o café ali, o processo. As pessoas elas querem ver o processo e não só o antes e depois, entendeu? Então, não sei se vocês assistem a ASMR,
aquele barulhinho das coisas, aquilo ali é muito massa. Mas se vocês observar, ali tem um processo, tem um começo, um meio e um fim. Então, trazendo aqui para o ramo de barbearia, se eu posto só o antes e depois do meu corte de cabelo, eu não vou chamar atenção. Agora, se eu posto ali o cliente chegando na barbearia, lavando o cabelo dele, passando o produto no rosto dele, fazendo a barba dele, todo o processo, começo, meio e fim, isso pode chamar atenção. Isso vai para tudo. Até alguém, eu vendo presente. Então, você tem que fazer ali embalando o presente, o que é o presente, a experiência que você vai passar para o cliente, isso é muito importante. Por exemplo, eu vou postar na minha rede social ali o meu dia a dia. Então, eu preciso mostrar para o meu cliente como é que é o dia a dia na barbearia, como é que é o meu dia a dia vendendo, entendeu? Certo. Qual é o erro que você mais vê no barbeiro iniciante que está começando? Não estudar é o principal erro, porque às vezes o barbeiro tem ali 1 ano de profissão, por exemplo, ele ainda é um iniciante, ele fez um curso, 2 no máximo, e ele para por ali. Então ele só vai ficar até ali. Não tem como a mente de uma pessoa que não estuda expandir de jeito nenhum. Ele fez um corte, ficou bom, então só é isso. Ele não vai mais estudar sobre gestão, ele não vai estudar sobre corte na tesoura, só o degradê para ele, tá bom, a barba, se fazer barba tá bom demais. Esse é o grande erro de muitos iniciantes. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, qual seria? Fé. Eu tenho uma frase comigo que diz o seguinte: o maior, deixa eu lembrar agora aqui. O maior passo de fé, cara, é você empreender. Empreender é o maior passo de fé que alguém pode dar. Como assim? Cara, se eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso acreditar que vai dar certo. É o princípio, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que vai dar certo. Segundo, você precisa estudar sobre aquilo ali, a fundo mesmo. Eu quero vender pela internet, então eu preciso saber como é que vende pela internet. E acreditar que eu vou conseguir. Lembra do primeiro princípio? Acreditar. Correr atrás? Tem que ralar, mano. Tem que ralar, entendeu? Tipo, não dá pra abrir um negócio e deixar lá que vai dar certo, não. No começo você vai ser recepção, você vai ser atendente, você vai limpar, você vai varrer, você vai fazer tudo. A empresa vai ser você, é você tudo, entendeu? Então, se você não vai começar grande, é tudo você. É acreditar que vai dar certo. Fazer acontecer, não tem outro jeito não. Tem outro jeito. Não. E você já enfrentou preconceito, desvalorização dos seus cortes no começo? Assim, eu no começo eu fui muito perfeccionista já desde o início. Eu tenho na minha cabeça até hoje. Na verdade, eu tive desde o início, né? Eu pensei o seguinte, cara, se eu não souber cortar cabelo, ninguém vem cortar cabelo comigo aqui, não. Eu era da última quadra do bairro, do lugar mais escondido possível. Então, o que foi que eu pensei? Eu preciso aprender isso aqui. Então, o que foi que eu fiz? YouTube, o que eu pudesse, todo o canal. Se destacar. Isso, procurar se destacar. Então, o preconceito que eu sofri, na verdade, no início, foi porque na época, quando eu comecei, a profissão, ela ainda tinha um certo preconceito sobre ser barbeiro. Como assim, barbeiro não ganha dinheiro, barbeiro é profissão de mulher, entendeu? A galera ainda tinha essa visão. Então, foi o que eu fiz, eu não liguei, não me importei. Sempre tem, quando você estava aprendendo, teve aquela pessoa que confiou em você, até mesmo para servir de cobaia, para você aprender a cortar cabelo. Tem um colega meu que ele prestou, né? Eu digo assim, prestou ali o cabelo dele para me cortar por muito tempo, né? E nessa profissão de barbeiro a gente ganha muitos amigos. A maioria das vezes são pessoas que a gente nem imaginava que dão essa força, né? Sempre tem um, sempre. Talvez um dia você seja alguém assim, que sirva para alguém aprender, entendeu? No caso, foi um colega meu que a gente já tinha uma amizade de muito tempo. Eu comecei na pandemia ali, e aí a gente ficou 52 dias sem ir pro trabalho. Na época eu não trabalhava como barbeiro, então toda semana eu cortava o cabelo dele. Isso me serviu muito. E existe todo tipo de cabelo, e existe a dificuldade de cada cabelo para cortar. Qual foi o cabelo que você teve mais dificuldade de aprender a acertar ali o nível dele? Foi esse cabelo mais espetado. Por exemplo, é muito parecido esse cabelo mais espetado. Ele não é um cabelo fácil de lidar.
entendeu? Porque ele tem muita falha, se cortar muito fica muito raspado, se tirar um pouco fica muito pontudo, entendeu? Então essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Mas no todo, eu não tive dificuldade com cabelo não. Tive mais dificuldade com barba assim. Ou já vendo os seus cursos, são presencial? Totalmente presencial. Aí você pensa em no futuro expandir online para outros pensadores do estado, outra cidade, ter acesso ao seu curso? Sim, inclusive já está começando de outras pessoas procurar a gente. Ah, tu não tem online não, tu não presta teu curso online não, ainda não. A gente já está trabalhando para isso. Mas você acha que vai enfrentar mais dificuldades sendo um curso online? Se eu tiver nome, não. O que eu estou fazendo agora? Eu estou construindo um nome, né? Em cima disso, como? Postando conteúdo, mostrando para outras pessoas o que eu sei e criando uma comunidade. O principal de vender um curso é criar uma comunidade, é ter pessoas ali já lhe acompanhando e quando você for vender o seu curso se torna mais fácil. E quando o aluno conclui seu curso, quais são os tipos de feedbacks que eles dão no final? Após concluir o curso? Geralmente, eu aprendi ali, cara, um dos feedbacks mais interessantes que eu recebi foi de um aluno que ele teve dificuldade durante todo o curso. No final ele falou assim, cara, isso aqui, eu sei que nunca isso aqui ia dar pra mim, nunca eu ia conseguir cortar um cabelo, entendeu? Então esse foi um feedback muito top, porque imagina você ter dificuldade para aprender. Cara, eu até fiquei preocupado, na verdade, porque teve dificuldade no curso todo, no final ele conseguiu. Então esse foi um dos feedbacks que mais me marcou até hoje. Isso é uma satisfação muito grande para o próprio professor. É porque se você está ensinando alguém e a pessoa não aprende, é frustrante também, né? E às vezes a culpa nem é sua, é mesmo da pessoa que não conseguiu. E no início, quando você teve a ideia de eu vou começar a vender curso, qual foi o principal desafio que você teve quando já pôs essa ideia em prática? Na verdade foi um erro que eu cometi. Eu coloquei muita gente dentro do turma que não cabia. Como assim? Na época eu só tinha 3 cadeiras. E aí eu botei 8 alunos. Eu nem me toquei. Foi um nas pernas do outro. Aí então o que foi que aconteceu? Ficamos esperando pra praticar, mas deu certo. Bem ali eu já notei, a próxima eu vou pegar menos pessoas. Expandir mais, aumentar o local, a quantidade de cadeiras. E cara, assim, eu tive dificuldade? Não tive, porque quando eu ministrei minha primeira turma, parecia que eu já fazia aquilo dentro do tempo. Eu já falava na frente das pessoas, já explicava ali no dia a dia como é que cortava o cabelo. Às vezes eu ficava fazendo isso sem nem ter aluno. Como assim? Eu tô lá cortando meu cabelo lá, tem gente aqui sentada e eu tô aqui explicando pra galera, só de brincadeira assim. Então quando eu fui ministrar a turma, não tive tanta dificuldade não. Então, meu amigo, rola muitas promoções, algo assim para atrair mais os seus clientes, trazer até mais gente para sua barbearia? Assim, eu nunca fui a favor de promoção. Eu sempre tentei dar uma condição especial. Como assim? Digamos que você faça o corte e sobrancelha, você tem ali um desconto na hidratação, por exemplo, um combo, né? Sempre fui a favor de combo. Eu peguei isso, por exemplo, essas coisas que vêm de comida. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um sanduíche, a batata e o refrigerante por tanto. Sempre fui a favor disso. Porque quando você faz uma promoção, na minha cabeça desvaloriza muito o seu trabalho. E você pode fazer uma promoção no quesito combo. Como assim? Eu vendo mais serviço, o cliente vai pagar menos e ele vai o quê? Vai ter mais coisas, né? Mais serviços ali incluído. Então isso é até mais importante para você faturar mais e vender mais. Até porque o cliente vai olhar, tipo, um exemplo, um corte é 30, aí um corte com hidratação e outra coisa é 50. Poxa, por mais 20 eu não vou fazer isso aqui. Verdade. Aí ele já pega lá. Chegar uma estratégia É uma estratégia. pra ganhar mais. Se torna uma estratégia. Até porque eu falo por mim, quando eu vejo um hambúrguer que é 40, aí o hambúrguer com batata e refri é 50, eu vou pegar o hambúrguer com batata e refri. gente... mais 10. Isso é uma estratégia para lucrar mais, não desvalorizar o seu trabalho. Né? Isso, a gente nunca coloca um preço fechado. Por exemplo, nunca é R$50, é tipo R$49,90, R$47,90. Porque se você coloca um preço fechado, é de R$50, cara, essa palavra é até mais forte. Isso é estratégia para qualquer coisa, mercado, para tudo. Isso daí. Nunca coloca um preço, tipo, a coisa é R$60, dentro bota R$59,90. Então a gente tem uma estratégia, né? Hoje em dia as pessoas andam atrás de condições especiais, entendeu? Quando você faz realmente, como eu disse a vocês, faz uma promoção, beleza.
uma vez no mês, tá bom, mas agora tem gente que faz promoção toda semana, cara. Muitas vezes vai passar um ar de quê? Vai passar um ar de que você tá desesperado para vender. Agora, quando você faz um combo, é totalmente diferente. Pô, um combo, cara, entendeu? Eu vou ter mais serviço e pagando menos. Realmente, e às vezes a promoção, se a pessoa está direitinho, principalmente no mercado, né? O mercado passa o ano todo aumentando o preço. Quando chega no final do ano, ele bota no preço normal e bota lá promoção. A pessoa já vai e compra, entendeu? Aí no combo não, é o preço dos serviços, aquilo tudo em um só. Então a pessoa paga o combo, faz tudo, sai de lá satisfeito. E se for fazer a promoção, ela tem que ser estratégica. Assim, é final de mês, é meio de mês, tem que ser em dias estratégicos. Por exemplo, não pode ser no dia que é mais lotado. Por exemplo, eu corto o cabelo, o sábado é mais lotado, eu jamais vou fazer uma promoção no sábado, jamais vou vender combos no sábado, entendeu? E na sua barbearia hoje, quais são os estilos de corte que são mais procurados? Degradê e social, tá meio a meio hoje em dia, acredito. Antes era só degradê, hoje em dia tá meio a meio. Social, degradê. Isso, a cada 10 clientes ali, no máximo 6 vão procurar degradê. E tipo, por exemplo, tu, ele chega com cabelo grande desse jeito, você consegue identificar o corte dele sem falar nada? Consigo. Exemplo, o Túlio, esse cabelo mais caído na testa aqui, né, você tem que idade? Tem 18 anos. 18 anos, Isso passa uma visão ali que você tem até menos, 14, 16 anos, entendeu? Agora, se você tira esse cabelo da testa e coloca ele mais pra cima, isso vai te deixar mais autêntico, entendeu? Não que você não seja homem, mas vai te deixar mais posturado, mais homem, né? Vai parecer que você tem mais experiência, vai parecer que você é uma pessoa que se valoriza. O cabelo dá uma visão diferente. Dá uma visão diferente, cara. Por exemplo, os artistas, os atores, o cabelo do Wolverine, por exemplo, Sim. Aquele cabelo mais pontudo, aquela barba mais marcada, né? Por quê? Porque ele quer passar um ar de mal, entendeu? Se tira aquilo, mata o personagem. Exatamente. Aí a gente pega ali o extremo, o Superman, é um cabelinho mais pra trás, óculos, entendeu? Pra não passar aquela visão de homem mau. Ele é um homem que faz o quê? Faz segurança. Ele é um super-herói. Voltando pra Marvel, o Thor. Qual é o Thor que passa mais medo? É aquele de cabelo grande ou aquele de cabelo degradê? Degradê, poxa. O cara, aquela barba grande e aquele degradê deu uma visão assustadora pro cara. Mas é um conjunto. Por exemplo, o Thor, aquele Thor de cabelo grande, ele não é assustador, mas ele é forte, né, cara? Isso, E aquele Thor que tem um cabelo degradê, ele é gordinho, entendeu? Então uma coisa não condiz com a outra. Ali é um Thor que tá de cabelo cortado, tá. Mas imagina o mesmo Thor de cabelo cortado e gordinho, ia passar qual sensação? Pronto, o Thor que foi pra Wakanda em Guerra Infinita. Ele chegou forte e de cabelo cortado. Ali passou uma visão foda do cara. Aí quando perdeu pro Thanos lá, engordou, se acabou na cachaça, e foi isso aí. É uma transformação, né, cara? Transformação. Mas ó, o corpo, a vestimenta, ele tem que condizer com o cabelo. Não adianta nada, só voltando aqui ao exemplo do Superman, tá com aquele cabelo lixo, né? Um cabelo ali, é um cabelo mais para empreendedor, só um exemplo. E ele chega de bermudinha aqui acima do joelho, chinelinha colorida e uma camisa havaiana. Não, é totalmente diferente, vai parecer que ele é um tiozão, mano. Assim, tem aquele dizer, casa de ferreiro, espeta de pau. Quem é que corta seu cabelo? É os barbeiros É os barbeiros que trabalham comigo. Porque, pessoal, eu penso o seguinte: a experiência de cortar cabelo, cara, é muito bom alguém cortando seu cabelo, entendeu? Então, se eu for fazer, eu já faço isso o dia todo. E se eu for fazer isso ali, cortar o cabelo, o meu próprio cabelo, não dá, mano. Entendeu? Eu consigo fazer isso. Você já tentou cortar o seu próprio Já cabelo? tentei. Deu Ficou lixo. Tem que ter a prática também, assim, o autocuidado consigo mesmo, tem que ter a prática, né? Não, e tipo assim, você é barbeiro, você trabalha todo dia, você acaba relaxando em relação ao seu próprio cabelo, tipo, deixar crescer mais, passar do tempo. Hoje não mais, porque eu tenho que passar uma imagem de cuidado, né? E eu tô direto nas redes sociais. O cara Tem vai que tá chegar sempre- no tem que tá barbearia, sempre- o cara tá de barba mal feita, cabelo. É verdade, aí você, poxa, o cara é barbeiro, tá com a barba feita. Mas isso mudou mais graças à internet, cara. Quando eu comecei a falar mais, a aparecer mais, então eu percebo aqui na câmera que aqui tá grande, que aqui tá... então não dá, entendeu? Vai ficar ajeitadinho, assim. Hoje não deu tempo de se alinhar hoje, antes de vir pra
pra cá, mas tá aqui. Ainda tá É. Eu vou entrevistar a Fábio com cabelo desse tamanho. Mas é bom você estar sempre com o cabelo cortado, cara, porque passa uma imagem ali de cuidado, entendeu? Quando você tem aquele cabelo muito grande, é grande, mas tá cortado, como assim? Tá, o pezinho tá feito, legal, mas quando tá só grande, crescendo desproporcional, não é legal. Entrando dentro da orelha. Por temporada, você vê que no TikTok, no Instagram, às vezes ele viraliza aquela trend de cabelo, né? Como o Digimon, desses, você já viu? Quando tá viralizado nas redes sociais, a procura aumenta na sua barbearia? Não, porque assim, as redes sociais hoje em dia, elas servem para mostrar um novo trabalho, algo do tipo. Aumenta o quê? O cliente que já corta, aumenta só o número de serviços baseado naquilo. Mas a procura de clientes novos, não. Isso não. Você já atendeu na casa da pessoa? Tipo, você ir pra casa da pessoa, fazer o corte de cabelo dela? Ou você ainda trabalha com isso, já parou? Poucas vezes, eu fui poucas vezes. Hoje eu não trabalho mais, mas dependendo se for, eu cobro um valor bem a mais. Né? Hoje, se eu for sair para cortar um cabelo e barba, por exemplo, eu cobro R$200. Por quê? Porque eu saio totalmente da minha zona de conforto. Lá eu não vou ter minha cadeira, lá eu não vou ter iluminação, não vou ter meu secador, não vou ter todo o meu material. Então isso faz com que eu desvalorize. Mas você não pensa em montar uma equipe própria para isso, para esse tipo de serviço, cobrando valor a mais? Não, porque não compensa, sabe? Tipo, todo bairro hoje tem uma barbearia muito perto das pessoas. Agora, se tivesse aqui fosse, por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, um exemplo, aí sim, teria gente que ia morar muito longe de barbearia. Aí valeria a pena você, por exemplo, comprar ali uma moto, 2 motos para poder fazer esse delivery, né? Até porque a pessoa, se ela tem uma barbearia na esquina, ela não vai querer pagar mais só para poder cortar em casa. Exatamente. Então acaba não rendendo o que seria para render. Mas é que também tá carregando o nome da barbearia dele, né? Tem essa questão. Mas esse deslocamento, cara, ele não compensa. Por exemplo, o barbeiro vai levar ali, digamos, 30 minutos para chegar na casa da pessoa, mais 40, 1 hora para cortar, porque ela tá totalmente fora do ambiente dela, e mais 30 para voltar. Nesse tempo, ela já tinha cortado 5 cabelos. É muito tempo no deslocamento. Isso. E também tem aquela galera que gosta de ir pra barbearia porque diz que se você quer saber tanto na cidade, vai cortar o cabelo. Na sua barbearia acontece muito isso, tipo, igual a gente vê no Cris. Os caras iam pra barbearia só pra saber da fofoca na cidade. Pra fofocar. Cara, a barbearia raiz, ela tem que ser assim. Ela tem que ser assim, porque o homem em si, ele só amadurece mesmo, como o pessoal fala, após os 40, cara. Então tem que ter essa resenha, ela conecta as pessoas. Ela cria aquele senso de pertencimento, aquela comunidade. Por exemplo, tem muita gente mesmo que fala que só frequenta a nossa barbearia por conta da resenha. Na verdade, um dos motivos, né? Então, eu sou muito fã de resenha. Inclusive, às vezes eu, como dono, tenho que me controlar, porque eu gosto muito, né? Eu sou acostumado ali com a galera mesmo mais resenha possível, entendeu? Porque assim, quando você pega, não desmerecendo ninguém aqui, né? Mas quando você pega ali uma galera mais do bar e tal, vocês sabem que é uma galera mais resenha mesmo, mano. Conhecidos, Mas até porque a pessoa, tipo, se você vai cortar, se você é dono da barbearia, reúne lá 5 amigos seus pra cortar, vai ter bagunça. É diferente de um tiozão, né, mano? Ainda tem aqueles velhinhos que é da resenha, que começa a contar a história. Mas é muito bom, a barbearia ela precisa ter isso, sabe? De homens, é um local para homens, cara. É quando os homens se reúnem pra discutir, pra brincar, pra assistir um jogo. Exemplo, a gente assiste jogo na barbearia, entendeu? Isso não acontece sempre. Porque o cara só corta o cabelo, digamos, 15 dias, então ele só vai ter esse momento pra ele daqui a 15 dias. Então quando ele vai lá, ele aproveita o máximo. Pra quê? Às vezes até pra brincar, pra se abrir com o barbeiro ali, falar o que tá acontecendo, o que deixa de acontecer. Isso é legal, mano. E com isso já aconteceu alguma situação assim engraçada, inusitada na sua barbearia? Rapaz, eu posso falar mesmo? Pode ficar à vontade. Eu vou falar essa aqui é assim. Uma vez a gente tava brincando de negócio de estralar as costas lá, porque a gente tinha um cliente que ele faz, acho que é crioplastia, alguma coisa assim, que estrala a pessoa. Quiropraxia. Pronto.
Aí tinha um barbeiro nosso lá, hoje ele não trabalha mais com a gente, né? O rapaz foi estralar as costas dele, virou assim e ele acabou soltando um pum, mano. Dentro da barbearia, acredita? Climatizado. Isso. Cheio de cliente. Não, na verdade, cara, ele teve sorte porque só tava ali naquele momento os 3 barbeiros da equipe e mais uns 2 clientes, só que já era também da nossa turma, sabe? Isso aliviou bastante pra eles. Então, assim, quase ninguém sabe disso, ficou ali interno nosso mesmo. Só nós e ele sabe disso. Mas num momento, cara, foi muito engraçado. Foi a mais inusitado que eu já vi. O cara já foi cortar com esse na agulha. Aí vocês sabem, né? A resenha foi até umas horas. Como você se vê como profissional daqui 5, 10 anos? Ó, daqui a 5 anos eu me vejo como um profissional que deu certo, né? O principal de empreender é dar certo. É você trabalhar para isso. Daqui a 5 anos eu não quero mais estar ali cortando cabelo em si ali durante o dia a dia da barbearia, né? Eu prefiro mais algo como gestor. É quando eu consigo alcançar novos áreas. Não que eu vá trabalhar menos ou trabalhar mais, só que eu vou ficar ali mais ali na estratégia. Como assim? Tá surgindo algo novo aí. Se eu estiver cortando cabelo, eu tenho menos tempo para perceber isso. Entendeu? Então, se eu estiver ali mais fora da operação, ali mais observador, eu consigo fazer crescer mais. Essa é a minha visão, entendeu? Mas daqui a 5 anos eu quero estar rico já. Quem não quer, né? Pois é. Aí como você vai se atualizando de tendência de corte, de pesquisa de mercado para o seu empreendimento? Toda vez que surge uma tendência, ela aparece na rede social. Isso aí é clássico. Aí é uma roupa nova, é um corte novo, é alguém que bota ali. Começou, deu certo que entre os influenciadores, como assim, da área da barbearia, foi aprovado pelo público, a galera começa a lançar. Então a gente já pega, entendeu? Pega e aplica. Já chegou algum cliente que pegou um corte que está viral na internet entre o pessoal usando muito que você não tinha visto ainda? Não conhecia o corte ainda? Já assim, porque, cara, é impressionante como o cliente acha coisa que a gente não viu ainda, entendeu? Então, quando já tá rolando lá na gringa, a galera já tá vendo no Brasil, mano. Aí o cara chega pra mim, às vezes eu não vi, foi no dia. Lançou um corte no dia, o cliente chega no outro. Que faz isso. Deu tempo nem de aprender ainda. Deixa eu testar. Uma pergunta inusitada. Já chegou alguém pedindo pra fazer o corte do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002? Não, cara, mas eu torci pra chegar agora, porque daria um conteúdo massa, viu? Chegou não. Acho que ninguém teve mais coragem, não. Dá um corte grátis e usa a cobaia. Mas do Neymar, Cristiano Ronaldo, já chegou. Já chegou. Já. O número de calvície tá aumentando demais. Já chegou alguém na tua barbearia calvo pra cacete mesmo pra dar aquela disfarçada? Já, sim. Chega muito porque, assim, às vezes é questão de genética, às vezes é porque o cliente ali em si não cuida, né, do cabelo. E ele chega ali pedindo pra disfarçar mesmo, como assim, deixando aqui a parte da frente mais alta e tal, pra poder cobrir. Costumeiramente chega, cara. E a idade entre a calvície são de 30 a mais ou tá cada vez aumentando entre adolescentes? Não tem idade, não tem. Tem gente com 18 anos que é calvo, assim como tem gente com 40 que é calvo, tem gente até com menos de 16 anos calvo. É uma questão de genética, às vezes, como eu falei já aqui, cuidado. Você tem que lavar o cabelo, tem que manter limpo. Eu sempre uso esse exemplo, né? Eu nem sei se é o certo, mas se tem muita folha ali em cima debaixo do cajueiro, por exemplo, não nasce mato. Vocês já observaram isso? Não nasce. Então, se tem muita sujeira no local que o cabelo quer nascer, ele até pode nascer, mas vai nascer fraco. E a tendência é cair. Entendeu? Então, assim, eu sempre digo para aqueles meus clientes ali, até isso até ajuda a criar uma recorrência no serviço de hidratação, por exemplo. Você vai manter o cabelo do cara lavado, hidratado. Isso ajuda muito, cara. Cuidado desde agora, desde novo, entendeu? E às vezes não é só genética. Você tem a genética aí, seu pai é calvo, seu avô foi calvo, mas você pode mudar isso como? Cuidando do cabelo, tomando uma vitamina. Tem vitaminas hoje para crescer o cabelo, cara. Às vezes tu já chegou a avisar o cliente, o cara tá ficando calvo, tem que começar a cuidar mais, tal corte a melhorar. Aviso assim, fala, olha cara, aqui tá caindo cabelo, mano. Pode ser por isso, pode ser uma questão genética, pode ser porque você... Cara, até o fato de você beber água influencia na qualidade do seu cabelo, entendeu? O cabelo, ele tem vida, cara. Tem vida, ele precisa de nutrientes, precisa de um bom shampoo, de um bom condicionador, entendeu? Tudo isso influencia.
na sua visão aqui, olhando para esses dois entrevistadores, você acha que vai ficar calmo primeiro? Deixa eu ver aí, levanta assim, tá ligado? Tu fica, Esse aqui já tá quase entrando. não, ele aqui é mais inimigo da calvície, pô, ele, ó. Ele é mais marcado aqui o cabelo, agora tu tem a tendência. É, mas pelo menos tem muito cabelo pra disfarçar. Agora, né? Aê, vamos parar. É por isso que ele quer deixar. Tem que cuidar, mano. Lavar, ó, tomar uma vitamina, você pode prolongar a queda. Então, mano, primeiramente queria te agradecer e queria te pedir para deixar uma mensagem para quem tá começando agora. Começando no ramo de empreendimento na barbearia. Ou talvez independente de qual seja o empreendimento dela. Quem tá começando a querer subir na vida sendo empresário. Que Sua visão como empresário, até a sua experiência, qual conselho você daria para quem quer começar hoje? Ó, eu vou dar o conselho do que pode fazer você desistir do que deve ser feito. Por exemplo, o apoio das pessoas. A maioria das pessoas que estão começando não vão ter apoio. Isso aí pode lhe fazer desistir. Críticas. Todo mundo que está começando em algo por não fazer bem feito, por não dar resultado ainda, é criticado mesmo. Então, não se importe, vá e faça. Vamos lá, o que deve ser feito? Estudar. A gente precisa estudar o que a gente vai aplicar. Eu quero empreender no ramo de plantação, então preciso estudar sobre plantação, sobre terra, sobre tudo que influencia a plantação. E fazer, trabalhar. As pessoas pensam, eu vou empreender, vai dar certo, mas tem que trabalhar, cara. É uma base ali que você tem que fazer, não tem jeito, entendeu? Acordar cedo, dormir mais tarde. Exato. Estudar. Consistência. A gente tem aqui uma surpresinha na produção. Tem uma surpresa pra mim, né? Presente, cara. Você vai lembrar de nós. Como forma de agradecimento por você ter aceitado, ter vindo aqui participar com a gente, ter ajudado a gente. E foi uma forma de nós aprendermos com você. Essa conversa aqui foi muito disciplinada. Que é isso, cara, foi uma honra, muito obrigado. Aí, ó, da cor que eu gosto, hein? Amarelo, como é que vocês já adivinharam, velho? Pode abrir aí. Tem até o sim, pode abrir já? Pode abrir. Pode até inaugurar logo aqui, Ó, os caras são fera aí, ó. Os caras arrumaram até o símbolo da minha barbearia, mano. Aí, Tudo pensado. Vou pensar. show de bola, cara. Amei, galera. Ó. Que é isso, hein? Vou inaugurar agora. Tem papel dentro. Tem um papel? É mesmo. Já vou pagar um pouquinho de vocês. Galera, segue lá, ó, barbearia. Ih, não tem mais café não, na minha vez, será? Acabou. Essa garrafa tem café infinita. Galera, amei o presente, mano. Mano, é isso aí. Foi uma honra de verdade ter Muito vindo aqui. obrigado por aceitar nosso convite, viu? Aprendeu muito com essa entrevista. Não foi entrevista, é uma conversa. Uma imensa, né? Muito gratificante. E espero que você cresça muito. E eu ainda quero ver você por todo o Brasil aí. Amém, cortando cabelo cara, lá amém. fora. E nós vamos lá, né? Cortar a sua barbearia. Então é isso, galera. Eu espero que para vocês também tenha sido um grande aprendizado. E vamos lá visitar a barbearia do nosso amigo. Quer falar Pentecostes. sobre a Pentecostes. O arroba é Pentecostes, a barbearia que mais cresce em Parnaíba. É isso aí, meu parceiro. Obrigado. Se quiser marcar um horário para cortar, tem WhatsApp na bio, tudo. Tem tudo, tudo que você precisa a gente tem lá. E procurar o curso. Curso também, tem curso, tem. Rapaz, a gente faz tudo. É isso aí, galerinha. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.